E aí galera, belezinha? Começando mais um Bafo News e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais por aí afora. Vamos falar sobre retenção seminal, sobre o famoso NoFap que a galera tá fazendo muito aí afora e eu vou mostrar o meu ponto de vista sobre esse assunto. Mas se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, não dói, não paga e eu tenho um monte de informação para passar para você. Então vamos lá. Gente, NoFap é uma modalidade que surgiu, esse nome vem do inglês e significa não masturbação. NoFap ele é nada mais nada menos do que a retenção seminal com o objetivo de alcançar benefícios físicos e mentais. E essa questão do NoFap ela é muito relativa porque o pessoal da medicina não leva muito em consideração essa característica do NoFap. Se você for falar com um médico sobre a questão da retenção seminal, ele vai dizer que pode causar uma série de prejuízos, como por exemplo diminuir o seu sistema imunológico, ele pode ficar mais fraco, do mesmo modo que você também pode ter algum tipo de sangramento pela uretra do seu pênis. Então é muito complicado isso daí em relação à área da medicina. Agora, se você for levar em consideração a parte esotérica, a parte bíblica até, diria que existem algumas correlações que o pessoal ainda não se ligou, mas que sim traz alguns benefícios. Vamos dar alguns exemplos. Na Bíblia a gente fala sobre, a gente conhece o personagem Moisés e que ele teria passado por uma série de experiências em sua vida e segundo alguns relatos místicos ele fazia retenção seminal e era através dessa retenção seminal que ele estava um patamar acima do comum da população, porque isso levava ele a um grau mais próximo da santidade. A gente encontra muito falando sobre esse tipo de assunto num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, que fala sobre o caminho secreto do Jardim do Éden. Esse vídeo eu vi ele há muito tempo atrás e ele fala sobre a questão da retenção seminal e a capacidade de você passar a sua vida inteira tendo retenção seminal, utilizando uma única vez por ano a liberação de um único espermatozoide que se juntaria com um único óvulo de uma fêmea para poder dar origem à concepção imaculada. E seria através da concepção imaculada que seria possível o surgimento de um novo Messias de forma biológica, digamos assim. Então, a única forma de se conseguir um novo Messias de forma biológica seria através da Imaculada Concepção. E a Imaculada Concepção seria isso: o não destruimento, a não perda de sêmen. Porque para você dar origem a um ser vivo, você precisa apenas de um espermatozoide e de um único óvulo. É um vídeo muito longo que explica detalhadamente sobre essas questões. Então, as pessoas, os homens que fazem retenção seminal, eles tendem a ter uma maior proximidade com a questão da santidade. Inclusive fala também que se você conseguir fazer essa retenção seminal, seria uma forma de você subir espiritualmente falando patamares acima até chegar ao nível angélico, digamos assim. E isso é extremamente difícil. Isso também é muito explicativo na questão da Kundalini, que é aquela questão onde os chakras vão sendo acendidos através do crescimento, do subimento da Kundalini, que seria uma espécie de deusa que se estaria adormecida na região próxima aos órgãos genitais. Então tem toda uma correlação com isso daí. E para você conseguir acordar a Kundalini, você tem que fazer a retenção seminal. Quando eu era muito mais novo do que eu sou hoje em dia, por volta dos meus 19, não lembro, eu fiz a retenção seminal antes mesmo de surgir essa modinha de NoFap que tá tendo agora, que o pessoal
entrou de cabeça. Antes não tinha nenhuma denominação para isso, mas eu já tinha visto esse vídeo que eu acabei de falar, que eu deixei na descrição aqui, sobre o Jardim Secreto do Éden, e eu achei muito interessante, então eu tentei fazer a retenção seminal e eu fiz durante um mês. Benefícios surgiram? Surgiram. Eu aumentei a minha massa muscular e também a minha capacidade de concentração e de foco. Porém, em relação à questão do foco, isso daí é muito controverso, porque se você for uma pessoa que deixa o seu foco para uma atividade promissora, o seu foco vai todo para ela. Agora, se você perder o seu foco com qualquer outra coisa, se você focar em sexo, você enlouquece. Se você vê uma pessoa na rua, você acha atraente, e aí todo mundo que você vai vendo na sua frente é atraente aos seus olhos, e aquilo dali é uma tortura terrível. Inclusive, eu não recomendo a adolescentes que estão na puberdade, adolescentes dos 12, 13, 14 até os 20 anos, não recomendo fazer NoFap, porque a produção hormonal é muito intensa. A carga hormonal que esses moleques carregam é muito forte e é muito difícil de se controlar o corpo nesse período, justamente pelo fato da produção hormonal ser extremamente elevada e mesmo assim você ainda tem que fazer a retenção seminal. Muitos moleques, inclusive, têm até poluições noturnas, porque não controlam. Eu conheço uns até que tipo que fazem essa prática de NoFap e se abraçarem uma menina é capaz de, né, soltar tudo ali, ou então ficam excitados com o vento que passa na frente. Então é muito complicado essa questão de fazer NoFap até os 20 anos, por causa da questão da libido muito acesa no seu corpo. É interessante que a gente consegue fazer algumas correlações com a Bíblia em termos de retenção seminal. Um segundo exemplo, eu já falei de Moisés, a gente pode falar também sobre Sansão. Sansão, a história de Sansão é muito metafórica, né? E diz na Bíblia que quando Sansão conheceu Dalila, Dalila cortou os cabelos dele. Sansão é um personagem que apresenta-se com uma capacidade física muito grande, é um homem de muita força, de muito vigor físico. E no momento em que ele conhece Dalila, que ele se apaixona, ela corta os cabelos dele. Aquilo dali é uma metáfora para dizer que Dalila teria proporcionado o derramamento seminal de Sansão e ele teria perdido as suas forças, os seus benefícios, né? Uma outra característica interessante, um outro fator que a gente pode associar com isso daí é a questão da Bíblia nunca ter falado o período de adolescência de Jesus Cristo, de Iod Vaderê, né? Esse período na Bíblia ele não é citado. Se você for ler a Bíblia, eu já li Lucas inteiro, e também Apocalipse, e a gente consegue ver que não cita na Bíblia o período de adolescência de Iod Vaderê. Ele é criança e daí ele vai para o deserto, é tentado pelo demônio e volta já na Bíblia como um adulto de 30 e poucos anos. Então isso daí ele é muito metafórico. Pode ser que essas tentações que ele viveu nesse período seriam as tentações da puberdade na adolescência. E segundo alguns pesquisadores, o pessoal das teorias por aí afora, Iod Vaderê nesse período teria ido para os Himalaias, os montes Himalaias, e teria meditado para não cair em tentação, para não ter o derramamento seminal, né, de uma forma errônea, porque segundo os relatos, se for encaixar todas essas histórias, o derramamento seminal seria apenas para a Imaculada Concepção, onde você teria apenas um espermatozoide que se vincularia a um único óvulo para poder dar origem a um indivíduo imaculado. E aí a gente dá início com esse vídeo a uma nova playlist que eu vou iniciar, chamada de Religare. A playlist Religare nós vamos tratar sobre assuntos religiosos e vamos dar como contrapartida o início dessa história aí, porque existem relatos de descendentes de Iod Vaderê aqui na Terra, e a gente vai explicar isso na playlist Religare. Mas até lá,
Continua assistindo os vídeos da playlist Humanation e espero que vocês tenham gostado. Um beijo para quem for de beijo e um abraço para quem for de abraço. Tchau.